Como as escolas não convencionais lidaram e lidam com a pandemia de Covid-19? O que puderam fazer e construir nesse contexto? Eu sou Helena Singer, sou socióloga e atuo já há muitos anos com a inovação na educação, articulo o movimento de inovação na educação. Eu acho que a pandemia, enfim, ela pegou todo mundo de forma muito profunda, né? Desestruturou tudo e muito rápido e de uma forma muito impressionante, muito surpreendente. Quanto mais convencional a escola, mais difícil foi lidar, né? Porque aquela estrutura básica das salas de aula, das carteiras, da necessidade da presença física naquele contexto de sala de aula, com o professor falando naquela matéria, aquilo ruiu do dia para a noite e não se organizou por quase 2 anos, né? Então, muito difícil de tudo que se tentou restabelecer nos mesmos parâmetros para o online, logo se mostrou completamente ineficaz, né? Porque as pessoas não. As crianças, os estudantes fechavam as câmeras, e isso quando funcionava, quando tinha internet, quando tinha toda a tecnologia, todo o acesso que possibilitava isso, né? As escolas não convencionais, que já trabalhavam, por exemplo, numa perspectiva de projetos, tiveram alguma facilidade a mais, no sentido de que, por exemplo, muitas vezes elas têm essa figura do tutor, né? Então não tem o professor que dá aula de uma matéria, mas tem o educador, que é uma referência para um conjunto de 15, 18, 20 estudantes, e se reúne com eles uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, pensa um plano de estudo, de trabalho para a quinzena seguinte ou para a semana seguinte. Isso foi mais fácil de transpor para o universo da não presença física, né, para o online, quando havia o acesso e tal. Agora, é claro que todas as escolas se afetaram muito, além da própria pandemia, que, né, afetou muito gravemente famílias e as populações também se afetaram pela falta de vínculo, né, pela perda do vínculo das crianças, dos estudantes com as escolas, né. Mas eu percebo que as escolas não convencionais tiveram uma facilidade a mais, muitas vezes elas também puderam ajudar outras escolas com esses aprendizados, com essas ferramentas que elas já tinham desenvolvido, né, a tutoria, o trabalho para o projeto, né, essas coisas que funcionaram melhor nesse ambiente não presencial. Agora, a pandemia poderia ser uma alavanca para a transformação da escola convencional, se os agentes das escolas, os professores, as secretarias de educação, gestores públicos, reconhecessem todos os aprendizados que foram construídos na pandemia, né? Porque as escolas convencionais se deram conta, por exemplo, de que não usavam as tecnologias digitais no ambiente pedagógico para, né, fins pedagógicos, embora a gente já esteja totalmente imerso no ambiente digital fora da escola, né? E durante a pandemia, elas se apropriaram de muitas ferramentas de como isso pode favorecer também o aprendizado, enfim. A escola, como um centro de produção de cultura, tem que dialogar com as tecnologias que são preponderantes na cultura, nas comunicações, né, na sociedade em geral. Além disso, as escolas tiveram essa oportunidade de reunir todos os professores no mesmo horário, coisa que não é usual nas escolas convencionais, porque professor de matéria, quanto mais avançado nos anos de escolarização, né, Fundamental 2, ensino médio, ele vai na escola algumas vezes por semana para dar aquelas aulas. Então é muito comum que a equipe escolar não se conheça, que as pessoas não tenham uma relação de equipe, né? E durante a pandemia isso muitas vezes se constituiu pela primeira vez, esses professores podiam se reunir, planejar coisas juntos, né? Então isso é uma coisa que não poderia se perder, porque é muito valioso. A escola só pode ter um projeto se tiver uma equipe, senão ela não tem um projeto, ela tem uma série de tarefas a serem cumpridas, né? E a equipe só se constitui se as pessoas se conhecem e se relacionam, para isso elas precisam ter algum horário juntas, né? Se fala muito hoje com a BNCC, interdisciplinaridade, transversalidade, como se os professores não têm horário de se encontrar para
para planejar juntos, né? Então, isso foi um aprendizado da pandemia que poderia ser uma alavanca de transformação muito importante da educação. Eu percebo que, em sentido contrário, as forças conservadoras, né, que querem a manutenção do status quo, estão querendo cada vez mais rápido que a gente esqueça o que aconteceu na pandemia e reponha o que tinha antes. E isso está causando muitos adoecimentos, não só de estudantes, como de professores. A gente tem notícias de adoecimentos de professores no Brasil todo, muitos episódios de violência de estudantes contra estudantes, estudantes contra professores, famílias contra professores, até professores entre si. São reações a um modelo que já estava sem sentido, que perdeu ainda mais sentido e que, numa ansiedade, né, de fazer voltar e correr contra o tempo perdido e acabar com as perdas da aprendizagem, todo esse discurso, né, faz com que não vamos refletir sobre tudo o que aconteceu, vamos repor o mais rápido possível o que existia antes, vamos tentar e vamos fazer de conta que não há o risco de uma nova pandemia, então vamos voltar para a vida exatamente como ela era antes. Tudo o oposto do que a gente devia estar fazendo.